Mas não se preocupem com isso, e mesmo aqueles que nada entenderam do capítulo, eu vou fazer, ou entenderam muito pouco, eu vou fazer um paralelo entre o que aí está com aquilo que nós compreendemos melhor, que é a parte espiritual, a parte do perispírito, a parte das emanações energéticas. E assim nós vamos entendendo o que ele está falando com aquilo que nós praticamos, tá bom? Tudo bem até aqui? Muito bem. O nosso estudo começa com ele falando sobre esse cientista, o Maxwell, que estudou bastante o eletromagnetismo. E ele diz assim que esse cientista, ele previu que todas as irradiações, inclusive a luz visível, pressionam os demais corpos. Então ele está dizendo assim, olha, existem radiações que nós não conseguimos ver, tanto abaixo da luz visível quanto acima da luz visível, que pressionam corpos. O que ele quer dizer com pressionam corpos? Tudo que é matéria, conhecida por nós ou não, sofre influência de irradiações e emite irradiações. Então, nós que aqui estamos sofrendo influência de inúmeras formas de irradiação, inclusive da luz que está iluminando o nosso ambiente, e também sofremos irradiação, inclusive da tela que nós estamos nos vendo, estamos nos comunicando. Se todas essas energias pressionam, causam um efeito sobre os demais corpos, nós precisamos compreender como é que nós interagimos com essas irradiações, como é que elas atuam sobre o nosso corpo físico, consequentemente, como a reação do nosso corpo físico atua sobre o perispírito e como a reação corpo físico-perispírito atua sobre a mente pensante, que é o espírito. Em termos de matéria, em termos de matéria palpável, aquilo que a luz mostra para nós que existe, as irradiações só afetam-nos fisicamente e no perispírito, na parte material. Lembram-se que o perispírito é semimaterial? Ele é semimaterial. Então, essas irradiações que nós estamos falando do mundo material também afetam determinadas regiões do perispírito. Para que vocês possam entender o que eu estou falando, e para não pensar que é fantasioso, é necessário nos nossos estudos termos a mente bastante aberta para irmos colhendo informações e descartando aquelas que não são adequadas, daquelas que são totalmente improváveis e daquelas que realmente têm sentido. Vamos pegar como exemplo, alguns já sabem nesse exemplo, quando os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki. Aquelas duas bombas explodiram sobre essas cidades a 500 metros de altura. Elas não tocaram o chão como nós, erroneamente, ou por não irmos procurar saber, acreditamos que a bomba bateu no chão e depois explodiu. Não, ela explodiu no ar, a 500, 600 metros de altura. Por que é que eles fizeram isso? Para que o efeito da irradiação não encontrasse barreiras e se espalhasse o máximo possível. Porque se ela tocasse o chão, principalmente em Nagasaki, que é uma cidade cercada por montanhas, um determinado vale, aquelas rochas absorveriam grande parte do impacto dessas bombas. Acho que é o Fat Man. Bom, o que é que aconteceu com os habitantes dessas duas cidades quando essas bombas explodiram?
houve uma destruição dos corpos, tanto da matéria, tanto aquilo que era matéria inerte, casas, objetos, toda essa parte. E também houve uma destruição da matéria orgânica, são os corpos de animais, das pessoas, dos vegetais, da própria água que ali estava, daqueles que ali habitavam. Então, nós temos uma percepção equivocada de que essa destruição parou ali. Aqueles corpos que foram destruídos, que foram mortos, o efeito da bomba parou ali. Mas se o perispírito é semimaterial, uma parcela dessa energia atômica se transferiu para o perispírito. E a mesma desconstrução que houve no corpo físico, a mesma desagregação molecular pela radioatividade intensa e pelo calor imenso que ali geraram, também desagregou parte do perispírito. Portanto, nós ainda temos naquelas regiões irmãos nossos que estão no campo espiritual sem nenhuma condição de reconstruir o perispírito, porque ele está totalmente destruído nas suas malhas, na sua tessitura. Consequentemente, nós voltamos aqui para o nosso amigo Maxwell, que diz assim que todas as irradiações pressionam os demais corpos. Vejam só nesse pequeno parágrafo, olha a riqueza de informações que nós acabamos de receber através da espiritualidade. A pergunta é: como é que nós, com esse conhecimento, poderemos socorrer esses espíritos que estão em um determinado campo vibracional desagregador para que eles possam se reagregar, reestruturar, formar novamente os corpos humanos através da forma universal, que é a forma que nós possuímos, para seguirem as suas vidas de espíritos em direção à perfeição. Esse conhecimento nos permite compreender que há energias desconhecidas por nós, e o fato de nós as desconhecermos não impede que tenhamos contato com elas. Fechando esse parêntese que eu abri, todas as vezes que nós nos propomos a fazer socorro na espiritualidade em desdobramento, isto é, nós, com a nossa vontade, saímos do nosso corpo físico e vamos a determinadas regiões com irradiações específicas daquela área para socorrer. Nós precisamos entender quais são as irradiações que ali estão e que vão atuar sobre os nossos corpos em desdobramento. Desdobrar, socorrer na espiritualidade, não é apenas dizer, ao sentar-se em uma sala mediúnica, vamos nos concentrar e vamos nos dirigir, com a ajuda dos amigos espirituais, para a região tal para socorrer amigos, irmãos nossos. Não é somente isso. Exige todo um preparo, todo um conhecimento, toda uma capacidade de modificar o seu perispírito para que ele se adeque, para que ele se ambiente com a região na qual você vai trabalhar. Tá? Então, aqui entra não só a parte de fótons, que é emissão de luz, quanto a parte de fluido cósmico. Lembram, no estudo de fluido cósmico universal, que nosso perispírito, aure do fluido cósmico universal, do mundo em que nós habitamos,
as moléculas que vão construir o nosso perispírito. Portanto, o perispírito, pela mente do espírito, pela nossa vontade, ele vai naquela região se adequar, se preparar para resistir às irradiações que ali estão, às emanações que ali estão do ambiente, criado por mentes que ali habitam. Lembrem-se que o mundo espiritual tem que estudar lá o laboratório invisível, lá na Gênesis, tá? Para entender o que eu estou falando com mais profundidade. O mundo espiritual, ele é construído pela força mental dos que ali habitam. E essa força mental vai construir aquilo que eles desejam de acordo com seu estágio evolutivo. Quando nós saímos para socorrer, nós não vamos socorrer amigos espirituais. Nós vamos socorrer os doentes de espírito e os doentes da própria mente. Consequentemente, entender o que essa irradiação do ambiente e a irradiação mental dos que ali habitam vão nos afetar, nos proporcionam uma melhor capacidade de socorro ou não. Tudo bem até aqui? Estão entendendo o que eu estou falando? Tudo bem? Alguma pergunta? Alzira, está entendendo? Tá? Antônio, fala Oi, um pouquinho mais da capacidade de socorro. da capacidade de socorro? É, Então vamos lá. O que é a capacidade de socorro? Cada um de nós temos uma capacidade de socorro. Por isso que o grupo ele é estruturado de acordo com a capacidade de socorro de cada um. O que cada um é capaz de fazer dentro da estrutura vibracional que ele consegue sustentar. Portanto, alguns conseguem penetrar profundamente em áreas umbralinas e outros nem tanto, outros ficam a meio caminho. Outros ficam um pouco mais à superfície. O que determina onde nós vamos ficar? Para onde nós vamos? O nosso próprio potencial de gerar campos de energia, vibrações e radiações que abrem espaços naquelas regiões por onde nós podemos passar. Quando nós, por vontade própria, por desconhecimento ou por bom coração também, queremos adentrar em regiões para as quais nós não estamos preparados, nós corremos sérios riscos de trazer conosco, para quando voltarmos ao corpo físico, energias miasmas, né, como costuma se dizer na nossa doutrina, larvas espirituais, alguns dizem isso também, que vão causar efeitos em nosso corpo. Por que que isso acontece? Mais uma vez, porque o perispírito é semimaterial. A parte espiritual do perispírito não fica com esses miasmas, mas a parte material sim. E nós sentimos isso no nosso corpo físico. Daí a necessidade de entendermos a orientação dos amigos espirituais para nós passarmos por banhos fluídicos de energia que vão limpar esses miasmas que ficaram colados como piche no nosso perispírito. É como se nós tomássemos banhos de descontaminação aqui no nosso mundo. Tirássemos aquela roupa e tomássemos um banho para depois, devidamente asepsiados, descontaminados, podemos entrar, habitar novamente aqui esse vaso, esse corpo que nós carregamos. Bem? Um agravante do que a Célia está perguntando. Antônio, então eu não devo, sozinho ou com mais uma pessoa, me aventurar por essas regiões? Não deve, não deve.
Porque a ignorância daquilo que está ali, o não preparo, vai gerar sérios problemas para aquele encarnado que aventurou-se naquela região desconhecida, perigosa, e vai trazer muito trabalho para os amigos espirituais para retirar-nos de lá. Em que momento isso acontece? Quando nós estamos dormindo. Quando nós estamos na reunião mediúnica, também pode acontecer. Em que momento? Quando o médium está distraído. O trabalho se inicia e o médium está divagando, ele está fora da atenção que o trabalho exige, ele não está focado no trabalho. E ele se desloca para um ambiente que não era o planejado. E ele retorna depois, quando o trabalho encerra, ou ele retorna antes, confuso, com náusea, desgastado, às vezes irritado, ou ele retorna depois que a equipe voltou. Então ele retorna muito antes, ou ele retorna depois. Mas sempre com esse desconforto físico, porque ele saiu do círculo de energia de irradiações que se interagem, que podemos chamar de sinergia de irradiação espiritual. Uma irradiação se une com a outra, cresce. O que se une com a outra, cresce. E vamos somando as nossas irradiações e vamos nos tornando um grande bloco de energia, onde todos se protegem, onde todos estão atentos. Mas se um desses se desgarra pela desconcentração, pelo pensamento que vai vagando por outros mundos, outras preocupações, ele está nesse mecanismo que eu estou dizendo. Ele fica à mercê de espíritos perversos, severos e que não vão perder a chance. Daí a importância de entender o que é a reunião mediúnica. Bem? O que mais? Tudo bem, Celinha? Quer mais alguma coisa, querida? Não, por hora não. Hoje, hoje aconteceu, à noite eu tive um sonho, foi muito real, assim. Sonhei que estava andando Sim. assim numa rua, aí eu vi um cara que tinha sido baleado, assim, bem na minha frente, assim, e ele estava já aquela, aquela maca já, que já leva já a pessoa em óbito. Aí ele levantava, aí ó, desprendia do corpo bem naquela hora ali. Aí eu parava, voltava, aí chamava os amigos para recepcioná-lo, para pegar, orientar ele. Aí eu acordei naquele taquicardia, aquela, aquela adrenalina assim, a Aquela milhão, assim. loucura. Você acorda assim, fala, "Putz." Não é Isso aí inverossímil o não, teu sonho, não. não é o quê? Não é inverossímil, faz sentido, tá? Faz Ah, sentido. O que que acontece conosco quando nós precisamos analisar essa vivência, vamos dizer assim, né? Esse sonho que você teve? foi tipo um socorro, sei lá, que eu parei assim e ajudei ele a Foi, ser recebido, né? Não sei, ele está. foi sim, mas não vai funcionar. Viu, Wagner? Não por sua incapacidade, não, viu, meu amigo? Não é isso. Nós temos que entender a força de irradiação da nossa mente. Quando a nossa mente, ela, com todo o seu poder que nós ainda desconhecemos, está atuando em desdobramento ou já no campo espiritual, no caso de desencarnar por violência, que foi um tiro, não foi que você disse? Então, nós pensamos assim. Eu falo nós porque dando exemplo para Lucilene, para Dona Dirce, para Márcia, para ir entendendo. Eu poderia falar de outra forma, tá? Mas para ficar mais tranquilo. Nós pensamos assim: ah, o, o nosso irmão teve uma morte violenta, não importa qual, e nós precisamos socorrê-lo. Precisamos socorrê-lo. E aí nós nos reunimos, fazemos um trabalho, nos preparamos, fazemos uma vibração e vamos socorrer esse irmão. E
o socorro acontece. Colocamos na maca, tiramos da forca, tiramos da decapitação, tiramos do fogo, não importa, lá saltou do penhasco, saltou do edifício. As formas de morte violentas são as mais violentas, né? As mais diversas. Envenenamento, essas coisas todas. E nós levamos esse amigo, esse irmão, para o Hospital da Luz, por exemplo, lá na Seara. E ficamos muito felizes com o trabalho que nós fizemos, porque fizemos um bom trabalho. Quando nós avançamos nos nossos estudos, nós sabemos que isso é perda de tempo. Pronto, assustei todo mundo agora. Como assim, perda de tempo? Não vou Vou voltar explicar mais um para pouquinho. ajudar ele, então. Não, não é não voltar. É entender o que está fazendo. Não, tô brincando. Não, eu entendi que você está brincando. Vejam bem, vejam bem. Existem irmãos nossos que estão em um momento em que é inútil socorrê-lo, é perda de tempo e de energia. Porque ao levá-lo para o Hospital da Luz, ou para qualquer outro local, a mente dele leva ele de volta para onde ele estava. Essa é a questão. Então é necessário dar tempo a ele, não importa quanto é esse tempo, para que a mente dele comece a perceber o que aconteceu, comece a ter uma noção, um despertar na espiritualidade para que ele possa ser socorrido. Essa é a questão. Consequentemente, a irradiação mental dele, os fótons que a mente dele emite, não encontram resposta na espiritualidade de socorro. Não porque a resposta não está lá, ele não registra essa resposta. Essa é a questão. Ele se vê preso de volta o tempo todo lá. Então seria assim, um elástico, viu, Wagner? Você pega lá o ponto do elástico, estica, põe no lugar e acha que terminou. Mas esse ponto aqui de ancoragem é muito mais forte e ele volta para cá. Então nós precisamos esperar esse elástico mental afrouxar. Então, muitas vezes, eu digo assim, nos socorros que nós fazemos, na quinta-feira, algumas vezes já disse, não é o momento de socorrer esse irmão. Teremos que esperar. Vamos fazer tal e tal, tal coisa. Para entender que estamos aplicando conceitos de física, de como o André está dizendo aqui, no trabalho que nós fazemos. Porque a nossa irradiação mental, os fótons mentais que nós emitimos, não encontram a absorção naquele que está completamente deslocado desse campo de radiação que nós estamos fazendo. Mesmo encarnado, se em desdobramento, ele não registra. Tá bem? Vamos supor, eu vou avançar um pouquinho mais para vocês entenderem algo que virá pela frente. Vamos supor que esse nosso irmão que teve uma morte violenta por suicídio, ele já está há alguns anos ali, 10 anos, 15 anos, e nós vamos até lá e verificamos que ele ainda está em estágio de perturbação. Não há como socorrê-lo ainda. Mas nós, fazendo a análise da irradiação do campo vibracional em torno dele, nós detectamos a presença de irmãos em estado ovoidal, ligado a ele. Nós pegamos esse irmão dementado, que ainda não está pronto para ser socorrido, levamos para o socorro e com ele vão os ovoides ligados a ele. E nós socorremos os ovoides. Quando terminam as cirurgias de desconexão, de desligamento, termina o curativo, essas coisas todas,
a própria mente do nosso irmão leva-o de volta para o sítio que ele estava. Por que que nós socorremos os ovoides? Porque os ovoides estão num estágio tão involutivo que eles já não têm mais pensamento próprio de livre-arbítrio. Eles não têm escolha. Então é necessário que nós façamos a intervenção sobre eles, para que eles possam ter a oportunidade, como nós tivemos, de recomeçar. Mas o irmão volta para lá. Ficará mais um tempo lá. Tudo bem? Aí vocês dizem assim: vamos falar com a Deus porque o Antônio está maluco e enfiando um monte de bobagem na nossa cabeça. Né? Isso não é bobagem, não, viu? É sério esse processo. O que acontece? Entender o campo mental nosso e a importância de nós não nos distrairmos no trabalho é primordial. É primordial. Para o próprio trabalhador, para a equipe que fica tranquila porque todos estão harmônicos, harmonizados, e para a região para onde nós vamos. E é nesse sentido que nós teremos um atendimento ou um aprendizado muito profícuo que vai nos tornar cada vez melhores, mais seguros e mais maduros no trabalho mediúnico. Nós saímos daquele básico do atendimento mediúnico, daquele básico do diálogo, daquele básico das orientações de encarnados e mergulhamos num mundo espiritual que existe, mas que a gente não sabia. Mesmo nós que já estamos um pouco mais avançados, pouquinho, tá? Ainda existem regiões umbralinas que nós não temos permissão para entrar. Nós vamos ao socorro e determinadas áreas são proibidas para nós. Elas estão lá, mas nós não entramos. Os amigos não permitem. Porque é necessário mais conhecimento, mais aprendizado, mais profundo envolvimento das responsabilidades com a espiritualidade. Tudo bem? Antônio, Oi. como que fica o espírito em relação à bomba lá que você falou que o perispírito também foi desintegrado também? Como que fica o espírito? Destruído. O Também? espírito, não é que o espírito não é matéria, o espírito é energia. Mas essa energia não consegue reconstruir o perispírito para dar forma, porque falta uma parte está faltando. É mais ou menos assim, Iracema. Você é costureira, não é? Tô. Então vamos supor que você é o espírito que está controlando a máquina de costura, tá bom? Mas acontece alguma coisa em que a linha de baixo que faz a amarra do tecido desaparece. Então você não consegue, por falta de um elemento, unir o tecido. Falta algo. Você faz o trabalho, mas no momento que você tenta pegar, desmancha, porque falta algo para segurar. É isso que acontece com eles. Falta a parte material no perispírito, que ela está fragmentada, ela está lá, mas ela está fragmentada em milésimos e milésimos de fragmentos que o espírito não consegue estruturar para poder se reconstruir. Aí entramos nós. Como é que nós trabalhamos? Sabemos que vamos atuar, por exemplo, em Nagasaki, ou lá na usina de Fukushima, onde houve aquele desastre nuclear, ou então lá em Chernobyl, ou então lá em Goiânia, no acidente de Césio, onde houve a radiação. Primeira coisa, nós temos que nos preparar para a radiação nuclear na espiritualidade. Então, não vamos usar roupa material daqui. Nós mentalizaremos,
construiremos, elaboraremos uma roupa anti-radiação que veste-nos e vamos adentrar essas regiões. E iremos sim com aparelhos que localizam esses perispíritos disformes. Eles estão oscilando ali. E os aparelhos mostram onde eles estão. O nosso papel não é ir lá e pegar o perispírito. Não é isso. Nós não temos, nós encarnados não temos condições de fazer isso. Mas veja o milagre, a maravilha do que é a energia como um todo. Nós somos energia. E nós estamos em desdobramento energético, estamos vibrando mais alto, vibração mais curta, né, mais rápida, e a nossa energia mostra para a espiritualidade onde está aquele perispírito. Ela é como emite um sinal e aquele perispírito aparece, os amigos vão lá, colocam em cápsulas e que fecham para que não sobre nada para fora e levam para depois passar por todo um tratamento. Nós mais mostramos onde estão aqueles que são necessitados de socorro do que realmente socorremos. Os amigos nos utilizam em termos de energia para apontar onde estão esses espíritos, para eles se retirarem de lá. Entendeu? Nós temos essa capacidade de mostrar a eles onde os outros estão, porque eles precisam disso, senão eles não enxergam. Porque eles são praticamente energia. Né? E Entendeu, Iracema? o espírito fica junto. O espírito acompanha, claro, ele sabe que é necessário esse socorro para ajudá-lo. Agora, há destruições tão profundas do perispírito que eles precisam ser levados para outros mundos mais primitivos que o nosso, onde a energia desses mundos é muito mais pesada do que a nossa. A nossa gravidade, para efeitos didáticos, é 9,8, não é? 9,810. A Terra é o planeta mais pesado do sistema solar. É o nosso planeta, 9,8. Qualquer outro planeta tem a gravidade é menor do que a nossa. Então é mais leve. Então, esses espíritos, Iracema, precisam ir para outras galáxias, outros mundos, onde a gravidade é maior do que a nossa. 15, 18, 20, para que haja a compactação dessas moléculas do perispírito e comece a reestruturar a forma humana. Tá? Não precisa, para destruir o perispírito, estar submetido à energia nuclear. A nossa própria mente pode fazer isso. Nós podemos, diante de estágios de demência profunda, de submissão profunda a outros espíritos, desagregar o perispírito e, mesmo socorrido, o espírito que não foi submetido à radiação não consegue reestruturar o perispírito. Ele tenta, mas desfaz, recebe energia de encarnado, tenta, desfaz. Esse espírito tem que ser levado para um outro orbe, onde a densidade é muito maior do que a nossa, para que o próprio mundo ambiental possa ajudá-lo a se formar novamente. Entendeu? São muitas variações, Uhum. muitas variações. Por isso, cuidado com a mente. O que é que eu penso? O que é que eu irradio? O que é que eu projeto? Eu não estou falando de pensamentos banais, de um momento de raiva aqui, um momento de raiva ali. Eu estou falando de projeções mentais contínuas, que elas são o teu cotidiano. Aí sim, qual é o salto energético que você dá para fora? Para fora, de si mesmo. Porque quando você mergulha em você mesmo, você mergulha em autoanálise, em meditação, em busca desse conhecimento do infinito, o que é a vida, você está fazendo um mergulho em você. Né? Você não está lá no TikTok. O TikTok é o exterior. É o mundo de fora. Esse é o exterior. Quanto mais você se liga ao exterior, mais longa é a tua onda. Mais
Longa é a sua onda, ela é lenta. Você está no mundo material. Quando você mergulha para você, numa leitura, como a gente está agora num estudo, você começa a pensar lá costurando, nossa, aquelas coisas que o Antônio pediu para eu ler, não entendi nada, coisa complicada, nem sei do que é aquilo tudo que está sendo falado, o que que é átomo excitado, o que que é movimento de elétron, o que que é quark, o que é meson, eu não sei nada disso. Você está pensando isso. Você está em aprendizado. Você está mergulhada na tua mente, a tua mente está assim, ó, o- em alta frequência. E a tua energia está dando pulos na mesma frequência, emitindo luz para todo lado, porque a tua mente está ocupada, pensando em coisas. Mas vamos dizer que você não esteja pensando nisso, isso é para todos, tá? Você está só costurando. Nossa, eu preciso acertar aqui essa carreira disso, daqui, eu preciso fazer isso com mais capricho. A tua mente está assim. É uma bênção quando a nossa mente está ocupada em coisas de trabalho, porque não dá acesso a esses espíritos que querem desequilibrar você. O que acontece melhor do que isso? Quando você está trabalhando e está em prece. Aí é a maravilha para os amigos espirituais. O mundo já seria de regeneração se a humanidade fizesse isso, né? Orar, orar, pensamentos elevados, né? Abafar cada vez mais essas questões da ira, da violência, da ganância. Você vai eliminando isso de você ao longo da tua vida. Isso seria uma maravilha para os amigos espirituais, mas sabemos que não é assim. Então, esses irmãos nossos, para se reconstruírem, precisam de corpos densos, corpos pesados, corpos que hoje nós poderíamos chamar de homens das cavernas. Pega um homem da caverna com aquele corpo peludo, forte, e compara com o nosso. A gente é um bibelô, uma porcelana. O nosso corpo é uma porcelana perto do corpo, dos corpos deles. Pega o nosso corpo e compara com o corpo de um mundo mais leve que o nosso. O nosso corpo, para eles, é de um homem da caverna. Então, cada um está no seu campo de irradiação que lhe propicia aprendizado. Tudo bem? Uhum. Tranquilo? Ouvi. Legal, Entendeu, Iracema? Então, é entendi. desse jeito. Então, quando você for costurar, não fica lá, nossa, não. Fala assim, não, vou prestar atenção aqui na minha costura. Mas o Antônio falou que se eu orar um pouquinho, vai ser melhor. Então, você ora um pouquinho. Senhor, me ajuda a costurar melhor. Pronto, já tá bom. Entendeu? É uma brincadeira, mas claro que é dessa forma. Uhum. Perguntas? Antes que eu entre no mergulho de si mesmo. Então, vejam bem, ó, é inversamente proporcional que eu vou falar, tá? A Regina vai entender bem, vocês também. Ó, quanto mais eu mergulho em mim, me observando, procurando o que há de ruim em mim, me analisando, valorizando o que eu já tenho de bom, mais o meu perispírito se expande e brilha. Quanto mais eu vou para fora, porque eu vou. O meu aluguel que eu estou cobrando daquele cara lá tá R$ 1.200, mas tá pouco. Eu vou pedir 1.500. Se ele não pagar, eu vou pedir para sair da casa. Você tá para fora. Você está para fora. Mas o teu perispírito está próximo de você, porque ele está mais pesado. Então é inversamente proporcional. Quanto mais para fora, menor é o campo vibracional do perispírito. Quanto mais para dentro, no autoaprendizado, maior é o campo vibracional do teu perispírito. Por isso que eu falei que é o autoconhecimento. Quando você mergulha em si mesmo no processo de depressão, de tristeza, de mágoa, de raiva, de inveja, de ciúme, de calúnia, né? Aí é diretamente proporcional, porque você mergulha destruindo a tua vibração.
Quando você destrói a tua vibração, teus centros de força fecham, teus centros bioenergéticos que vibravam rapidamente começam a vibrar devagarinho, você não absorve, não expulsa energia. O que acontece com o teu perispírito? Fecha de novo e facilita o assédio de espíritos que sabem que aquela energia é boa para eles. Eles não precisam nem obsediar, eles já vão lá e catam. Você já é teu obsessor. Você é o teu obsessor quando você mergulha em grandes mecanismos de depressão. Por isso que quando nós pensamos assim, eu não sou eu não vou ser capaz de alcançar o que o curso do GEP exige. Isso está muito difícil para mim. Isso está muito complicado. Eu não entendo nada disso. Eu não sou capaz. Você está se depreciando. Você está destruindo você mesmo. Não precisa de mais ninguém, né? E aí, os espíritos que não querem você no grupo ficam rindo. Ficam ali do ladinho, só aplaudir isso, continua assim mesmo. Semana que vem você não está mais aqui, né? Porque você mesmo ou mesma boicotou-se, destruiu a sua própria capacidade de aprendizado. Mas quando você pensa, não, é difícil, mas eu estou aprendendo. Eu não sei isso, mas um dia eu vou saber. Um dia eu vou dominar isso, um dia eu vou ter o conhecimento para explicar isso. Ora, bolas, você está se melhorando, se valorizando, e aí você começa a expandir. Nunca devemos pensar de forma muito pejorativa em relação a nós. Eles tentam fazer isso conosco. Desista, isso é bobagem, você não é capaz. Veja aí como você escreve mal, como você não consegue entender o texto. Eles fazem isso. Irradiação mental sobre o encarnado que, se aceitar, vai sofrer a pressão mental do espírito. Lembram que toda irradiação exerce uma pressão sobre os corpos? A mente também é um corpo. Tudo bem? Perguntas? Então, veja, tem bastante conhecimento aí já, hein? Olha aí, já estou quase na metade do capítulo. E não falei de proporção de distância, não falei de salto quântico, não falei de efeito Compton, não falei nada disso diretamente, mas falei dando exemplos no nosso trabalho, tá bom? Certo? Então, quando nós estimulamos a nossa mente, os nossos átomos mentais se excitam. E todo átomo excitado gera uma energia que gera um campo vibratório que emite uma radiação. E essa irradiação se espalha para o cosmos e vai ao encontro, vai procurar irradiações semelhantes que entram em sintonia, vibram ao mesmo tempo e se unem em sinergia, se tornando uma só, mesmo que momentaneamente. Por que estou falando isso? Não há o perigo de um espírito tomar conta da sua mente e te controlar, como muitos acreditam. Toda forma de possessão é temporária, quando a gente permite. Nós, que aqui estamos, pode haver possessão em nós, sim. Mas por quem? Quem pode se apossar de nós nesse mesmo instante? Hã? Eu possa transmitir uma mensagem sem que a sua mente interfira? Aí você dá permissão. Não, sim, claro. Mas se você disser não, é não. Não vai fazer. Agora, o nosso adversário, o nosso irmão ainda mal, não. Ele chega, nem diz oi, ele entra e toma conta, né? E aí vai fazer, transformar sua boca, seus olhos, seus ouvidos, os seus braços como se fossem deles. E vão xingar, vão ofender, vão bater, vão matar, vão estrupar, vão. Daí o cuidado que nós precisamos ter. Perguntas? Nossa.
Achei que eu não ia falar quase nada hoje. Meu Deus. Então nós não damos passividade para o Espírito, passa a oração, quem é que vai trazer a mensagem? Ele pediu e nós não autorizamos, é isso? Exatamente. Por isso que não acontece. Por isso que não acontece. Isso agora mesmo. Nós vamos É fazer tudo exercício. aberto, né? Você está com todo o campo aberto, né? É o que acontece com a nossa Ivone, por exemplo. A Ivone, ela tem, ela tem toda a boa vontade. O coração dela deseja isso, né, Ivone? O amigo, ela quer, ela deseja que o amigo espiritual traga mensagens através dela, isso conscientemente. Quando ela se concentra, quando ela entra, tá, de permitir que esse amigo fale através de mim, diante de tudo que eu já fui, diante de tudo que eu já fiz, diante de tudo que eu já falei, diante de tudo que eu já pensei, acabou, já era. Você já disse não para ele. Você já disse não para ele. Agora, se é um adversário que se aproxima e você, na dúvida, ao pensar se deixa, já era. Intensidade, agora no carnaval. Quando nós olhamos aqueles blocos, aquelas pessoas pulando, saltando ali no meio, às vezes horas e horas seguidas, não é somente o efeito das drogas que estão ali sobre eles. Não é somente. A droga está auxiliando, está potencializando. Mas muitos deles estão possessos, estão possuídos por espíritos que os estão controlando. E, e quando aqueles foliões estão em situações extremamente difíceis, prisão e etc e tal, várias outras possibilidades, vocês acham que eles estão sozinhos ali naquela cela? Aqueles espíritos que os possuíram estão ali rindo, gargalhando, zombando da problemática que ele se enfiou. Então é necessário muito cuidado com o que é que nós irradiamos. Lembrem-se, o fluido cósmico universal transmite, é o meio de transmissão do pensamento. Assim como o som é o meio de transmissão da nossa voz. E se o ar é o meio de transmissão da nossa voz e tem uma determinada velocidade por segundo, imagine o fluido cósmico universal que transmite o pensamento, que é infinitamente mais rápido do que a luz, chegando até nós. E nós aceitando o. Que tem ondas longas. E você pensar em o interno nosso, ondas curtas, é esse parágrafo aqui é feito com Piton. É assim mesmo. Eu estava lendo aqui, estava comparando com o que você estava falando, é É assim. bem diferenciada a linguagem dele, mas é o que É. você falou. Ele está falando uma linguagem científica e eu estou falando uma linguagem espiritual. Mas encaixou direitinho o que você explicou. Quanto mais você progride para dentro de você, mais você vibra. Então você alcança a radiação gama, o material, o campo que te permite só sobreviver ao corpo físico. É porque esse Você livro esquece do, do espírito. Sim, Ivone. esse livro do André aqui, ele é bem complicado para a gente entender, mas na tua linguagem agora entrou. É complicadíssimo. A intensidade com que ele vai penetrar depende do comprimento da onda que se manifesta. Então ele pode penetrar, ele pode não penetrar, ele pode penetrar só um pouquinho, ele pode penetrar em termos médios, ou ele pode penetrar profundamente. Depende da onda em que ele se manifesta. Por isso que quando você está mergulhado em você, no trabalho mediúnico, você está concentrado, você está buscando as vibrações de emanações, abrindo o cardíaco de espírito, abandonando o corpo.
Por isso que o desdobramento acontece. Quando você mergulha em espírito, o corpo não segura você, você sai dele. E ao sair dele, você está vibrando ondas de altíssima, altíssimo comprimento, comprimento extremamente curto. E aí é o seu fóton, a sua de campanha, aparecem os veículos de transporte, aparecem as macas, aparecem os curativos, tudo gerado por esse campo energético nosso, que nós damos um nome bem simplório que nós chamamos de fluido vital. É isso. Ou ectoplasma. É isso. Tá? Então, sem essa concentração, esse mergulho em espírito, nós pouco construímos do lado da espiritualidade. Mas é necessário mergulharmos em espírito para nos libertarmos do corpo. Antes de socorro. Portanto, quando nós entramos e mergulhamos nesse socorro, nós mergulhamos em espírito mesmo. E aí acontece esse trabalho na velocidade do relâmpago, como diz o Clélio. O Clélio diz: trabalhamos na velocidade do relâmpago. Então, por isso que eu digo a vocês: quanto mais nós trabalhamos, quanto mais nós estudamos, mais nós nos tornamos úteis à espiritualidade, socorrendo irmãos e socorrendo a nós mesmos. Porque, com certeza, nós temos ah, o retorno desse trabalho de amor. Nós estamos aumentando os nossos talentos, né? Antes nós enterrávamos. Hoje a gente já está com 2 talentos na mão. Quem sabe um dia teremos 5 e depois 10, né? Mas já estamos aí com o talento, não enterramos mais. Então, cada partícula que nós emitimos é acompanhada pela onda que leva essa partícula. Então, o pensamento de amor que nós emitimos, o pensamento de compaixão, o pensamento de fraternidade, o pensamento de ternura, o pensamento de respeito, está emitindo partículas que vão em uma velocidade estonteante até o local, até o ambiente onde nós iremos atuar. Quanto mais nós entramos em oração, quanto mais nós mergulhamos em nós mesmos, quanto mais nós estudamos, maior é a nossa onda, no sentido de vibrarmos cada vez mais rápido. Quanto mais nós dormimos, quanto mais nós comemos demais, quanto mais nós bebemos demais, quanto mais nós nos cansamos da vida, mais longa é a onda. E assim nós estamos trabalhando contra o nosso próprio processo evolutivo. Perguntas? Hã? Tem um livro aqui que vocês quiserem ler? Pois vocês leiam. Eu sei que eu passo um monte de livros, mas eu sou obrigado a passar. Ó. Evolução Anímica, do Gabriel Delany. Ele está falando assim, ó, esse livro aqui é para nós. Evolução anímica. Como é que eu vou evoluir no meu corpo? É isso que ele está dizendo. Aí ele fala dos animais, ele fala da memória psíquica, ele vai falar que quando você está em um corpo em que esse movimento vibracional ele é perpétuo, porque a nossa vibração é perpétua, ela não tem fim, ela é perene. Nós vibramos agora em energia coagulada, nós somos energia coagulada, como diz André Luiz, por isso estamos massa, e quando essa energia coagulada não sustentar mais o nosso corpo, nós vibramos em energia espiritual. E o nosso perispírito será mais ou menos material de acordo com o que nós vibramos aqui enquanto matéria orgânica. Então, esse livro do Gabriel Delany, ele é excelente, ele tem vários exemplos, né?
É um livro relativamente grande, né? Assim, tem bastante páginas, são 287 páginas, mas com muita informação, muita informação. E a gente vai rabiscando, né? Como eu costumo. Não tenho dó de rabiscar livros, tá? Não tenho dó. Livro é feito para rabiscar. Livro que cheira a saído da prateleira da livraria não presta para nada. Tem que rabiscar. Rabisca, anota. A Ivone faz tudo. Ah lá, o da Ivone está pior que o meu. Né? Tem que rabiscar. Muito bem, vamos avançar mais um pouquinho? Então, eu estou aqui à disposição para algumas perguntas que eu vou fazer um exercício com vocês.